Um dos privilégios que nós temos é a certeza de que Deus está no comando da nossa vida. Deus está sempre do nosso lado. Olha para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e cumprimenta ele e diz assim: olha, que bom que você veio. Deus vai te abençoar. Privilégio, irmãos, nos encontrarmos aqui nessa manhã na presença do Senhor. Falar para vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de chamado. Deus chama a mim e a você, continuamente. Ele chama, chama e chama. Deus nos chama a todo momento. Do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, Deus está nos chamando, Deus está nos convidando, Deus está fazendo um convite maravilhoso. Ele chama, chama e Ele nos chama, irmãos, porque Ele nos ama. O primeiro livro da Bíblia começa com o chamado. Ele diz: meu filho, onde estás? Está chamando, está convidando. O último livro do Antigo Testamento termina com o chamado: voltem para mim. O primeiro livro do Novo Testamento começa com o chamado: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o último livro da Bíblia termina com o chamado: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é o Espírito Santo. E a noiva é a igreja. É o instrumento o qual Deus usa para chamar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente se pergunta, então, por que Deus me chama? Eu me pergunto. Não sei se você se pergunta, talvez, né? Mas eu me pergunto: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me chama, Pai? O que há de bom em mim? E eu sei que não há nada de bom. Se morresse hoje e fosse cremado, o que restaria de mim? Talvez um punhado de terra, de areia, que mal daria para adubar uma flor. E por que Deus me chama? Por que Deus te chama? Chama, chama e chama. Porque Ele nos ama. E não importa quão longe você esteja, o amor de Deus é grandioso o suficiente para te alcançar onde quer que você esteja. E o texto que nós vamos ler hoje fala de chamado. E um chamado que é urgente. Então eu peço que você, nesse momento, incline sua fronte primeiro. Vamos fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, obrigado porque o Senhor prometeu na Tua palavra estar continuamente conosco. Estar sempre do nosso lado. E a gente é tão mal, a gente faz tantas coisas terríveis, Pai, e continuamente o Senhor está nos chamando, nos chamando, nos chamando, para estarmos sempre ao Teu lado, Pai. E tudo que o Senhor quer é nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, salvação. E agora, Pai, a Tua palavra vai ser aberta. E te imploramos a iluminação do Teu Espírito Santo aqui conosco, para que possamos entender a Tua palavra, a mensagem dessa manhã, e nos ajude também a pormos em prática no nosso viver diário, Pai. Abençoe cada lar aqui representado, aos amigos que nos assistem também, Pai. É o que nós te imploramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o livro de Josué, o grande general Josué, capítulo 24 e o verso 15. O último capítulo do livro de Josué. Josué 24, verso 15.
Quem encontrou, diga amém. Josué 24, versículo 15. Nos diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos amados irmãos, Josué, você sabe que ele foi o sucessor de Moisés, o grande líder. Como substituir aquele grande líder? E agora estava uma grande responsabilidade sobre esse general Josué. E eles haviam já conquistado a Canaã terrestre, já haviam derrotado muitos inimigos, já haviam tomado posse. E o seu último sermão, o sermão de Josué, foi justamente um chamado, um apelo. Vocês têm que decidir hoje a quem vocês querem servir. Então nós encontramos 3 aspectos aqui neste verso. O primeiro é a quem estamos servindo. O segundo aspecto é que o chamado de Deus para mim e para você é um chamado urgente. E o terceiro e último aspecto é que Deus tem recompensas maravilhosas para seus filhos fiéis. E a gente vai tentar trabalhar nesses 3 aspectos aqui com vocês nessa manhã. Então agora Josué ele faz um apelo, e esse apelo, alguns talvez possam interpretar mal, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, um modo um pouco exclusivista, individualista, né? Quer dizer que só eu e minha família e vocês que se virem, vocês que sabem. Não, foi um apelo de um pastor que estava preocupado com toda uma nação, e foi um apelo como se fosse de um pai para um filho, de um pastor para suas ovelhas. Quando ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele incluiu o povo, porque era a sua família. Ele não estava fazendo acepção de pessoas, mas ele entendia que a salvação é individual. Ele entendia que cada um daquelas pessoas do povo de Israel tinha que tomar sua decisão, assim como nós temos que tomar a nossa. Mas apesar de que a salvação é individual, Deus quer nos salvar no coletivo. Porque se assim for, eu creio, espero que seja assim, eu e você subiremos para o céu como uma gloriosa e maravilhosa família em Cristo Jesus. Agora, como é que está a sua família? Reflita comigo no texto de Ellen White, no Fundamentos do Lar Cristão, que ela diz assim, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Imagina só o efeito poderoso, tremendo, que uma família bem ordenada e bem disciplinada causa na sociedade, na igreja, na escola, no trabalho, no dia a dia, a influência de uma família cristã. O pai, a mãe, os filhos, a influência é muito mais poderosa do que qualquer sermão que se possa pregar, diz a serva do Senhor. E aí então a gente faz a pergunta, a quem a sua família está servindo? A quem a minha família está servindo, queridos? A quem nós estamos servindo? Ele fez essa pergunta para o povo de Israel, aos deuses que os vossos pais serviram, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, a quem nós estamos servindo? E Ellen White afirma, queridos, que o culto aos ídolos era ainda, até certo ponto, praticado secretamente. E agora Josué se esforçou por levá-los à decisão de que baniriam de Israel este pecado. Patriarcas e Profetas, na página 382. Isso significa que o povo que presenciou ali, alguns eram menores, os pais foram destruídos ali no deserto, morreram no deserto, mas quem sabe um daqueles jovens que entraram na terra prometida, viram ou provaram do maná, a água da rocha, o mar se abrindo, quem sabe? Mas foi o povo que mais presenciou milagres, e agora eles invadiram
as terras, conquistaram as terras que Deus havia prometido, e mesmo assim o povo tinha vida dupla. Muitas daquelas pessoas que ali estavam tinham vida dupla, um caráter corrompido pelo pecado, estavam tentando servir a dois senhores. Então vinha para a igreja, vinha para a congregação do povo de Israel, cantava, louvava, mas tinham os seus deuses secretos. E o Espírito Santo então iluminou Josué, e ele fez um apelo, porque ele entendeu que o povo já havia conquistado a terra prometida, mas estava com vida dupla, não estava com o coração totalmente voltado para Deus. Ela também comenta sobre a maneira como Deus trata o pecado. Ele não passa por alto nos nossos pecados, ele não passa a mão em ninguém. Ela diz que é uma artimanha de Satanás, que ele tenta nos enganar dizendo o seguinte: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. Ah, Deus me ama tanto que ele nem... Isso aqui não é nada, isso aqui não é pecado. Ah, isso aqui é... Não, que isso, eu não vou para o inferno, eu não vou ser condenado por causa disso. Isso aqui é laje. Ixi, comparação àquele irmão, aquela irmã, aquele pastor... Meu Deus do céu, eu estou salvo e não sabia. E nós, vez após vez, estamos caindo nessa prática do julgamento. Como nós julgamos uns aos outros, como somos críticos. Lembre-se de uma coisa: quando você está apontando o dedo, quando você está julgando, tem 3 dedos apontando para você. E um para Deus. E sabe o que eu entendi sobre essa prática do julgamento? Quando as pessoas julgam umas às outras, nós julgamos, eu entendi o seguinte: que a pessoa que julga, ela queria fazer a mesma coisa que o outro fez, só que não teve as mesmas oportunidades ou as mesmas circunstâncias. Segundo aspecto, quando alguém julga, está praticando também muitas vezes o mesmo pecado. E terceiro aspecto, muitas vezes a pessoa que julga está fazendo pior do que aquele que ela está criticando. Paremos com isso. Somente Deus tem o direito de julgarmos, irmãos. E olha o que ela diz mais: nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Pecado é pecado. E Deus vai tratar da forma certa, justa, com cada um de nós, com todos os pecadores. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza. E então, queridos, quantos ídolos, a quem nós estamos servindo? Diante disso, nós precisamos analisar qual a intensidade do nosso compromisso para com Deus. Estamos servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso amor, ou estamos adorando algum ídolo em nosso coração? Os tempos que vivemos são solenes e precisamos analisar nossos corações e ver o que precisamos deixar, pois não podemos servir a 2 senhores. E aí eu me pego pensando na vida de Ló, sobrinho de Abraão. Ló aprendeu a questão da receptividade, né, de ser uma pessoa, de cuidar dos estrangeiros. E quando os anjos se despedem de Abraão e vão à cidade de Sodoma e Gomorra e ficam na praça, lá está o sobrinho de Abraão, Ló, com um coração receptivo e se presta, né, a solidariedade, o amor, prestar auxílio àquelas pessoas desconhecidas. Até então não sabia que eram anjos. E ele faz um convite: venham à minha casa. Eu jamais vou permitir que vocês durmam nessa praça. A minha casa está de portas abertas para vocês. Venham à minha casa.
tem estalagem, tem comida, venha à minha casa. E qual foi a resposta daqueles anjos, irmãos? Uma resposta séria, dura, um baita de um não. Antes passaremos a noite na praça. E aí eu fico me perguntando o que havia na casa de Ló que impedia a presença dos anjos do Senhor. O que há na minha casa, irmãos, que está impedindo a atuação plena do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu coração, na minha família? O que há em seu lar, querido e amado irmão, irmã, que tem afugentado os anjos do Senhor, ao ponto de eles preferirem ficar do lado de fora ao invés de entrarem em seu lar? O que nós temos dentro de casa, irmãos? Quais são esses ídolos? Pode ser dinheiro, pode ser um bem material, pode ser também a prostituição, o adultério, a crescente onda da pornografia, com o aumento da tecnologia, das redes sociais. Às vezes você está em grupos que não deveria estar, e você é bombardeado diariamente com vídeos pornográficos. E quando você olha aquela imagem embaçada, mas você já sabe do que se trata, você tem aquela opção de baixar ou não. Mas às vezes a oração está faltando, a leitura da Bíblia está sendo negligenciada, e ceder a essa tentação é tão fácil. E até se afasta da esposa quando ela está perto, hein? Olha assim, amor, vou ali rapidinho. E esses falsos ídolos, esses falsos deuses te levam a pecar. As séries, gente, eu nunca vi. Antes era novela, né? Mas hoje é a questão das séries, hein? Quantas séries aí, Netflix, tantas séries, você assiste um episódio e não consegue mais parar. Aí você quer o outro, e ainda não foi assim, quem sabe ainda não está disponível, você vai na internet, baixa tudo que você puder, e você assiste tudo num só dia. E quando você olha, você já desprezou a Bíblia, já desprezou a oração, está enfraquecido para falar com Deus, e não tem ânimo de vir à igreja. Quais são esses deuses? Não podemos servir a dois senhores. E outros mais que eu poderia mencionar. Como está a guarda dos 10 mandamentos na sua família? Na nossa família. Pense aí em todos os mandamentos. Como é que está a guarda do sábado? Temos guardado o sábado como deve ser guardado? Estamos lembrando de santificá-lo? Porque é muito fácil eu estar aqui na casa de Deus hoje, mas ter pessoas trabalhando para mim hoje. E a Bíblia diz sobre o mandamento do sábado que o patrão tem que descansar, mas os empregados também, até os animais de carga, todos precisam desse descanso. E às vezes, quando mexe com algo que nos beneficia, a gente transgride o sábado como se não fosse nada. Aí fazemos provas dia de sexta-feira à noite, fazemos trabalho da faculdade dia de sábado, porque ninguém está vendo. E essa também não seria um problema tão grande. O problema também é quando a gente passa a maior parte do tempo desse dia santo roubando a Deus, roubando as horas sagradas. Como? Dormindo. Terminou o culto, a gente vai para o almoço gostoso, que tem que ser do dia do sábado, e a gente então negligencia a pregação do Evangelho, pessoas que necessitam das nossas visitas de estudo bíblico, porque a gente passa a tarde inteira dormindo. A nossa dupla missionária, com colchão ortobom, e fazemos trabalho sonário. E acordamos quando acordamos para vir para o JA, senão passou o pôr do sol, a gente está ali, aí acorda só para ir já para o shopping, Ponta Negra. Chegamos tarde na casa de Deus, não fazemos questão de escola sabatina, só queremos o culto, e estamos roubando o tempo de Deus.
Há adultério em seu lar? Há adultério em seu casamento? Uma vez, um líder, uma pessoa chegou comigo, disse assim: olha, pastor, fulano de tal, que é líder da igreja, faz assim, faz isso, me levou lá para aquela estrada, disse que ia me dar uma carona, me levou lá para a estrada, e quando eu vi, pastor, o camarada já quis. Eu tive que chegar com o rapaz: rapaz, você é um líder, você é casado, crie vergonha na sua cara, peça, entregue seus cargos logo, e faça uma carta. E às vezes a gente está assim, aí chega alguém falando: olha, pastor, fulano de tal, o ancião da igreja e tudo mais, lá na estrada, com uma pessoa que não era sua esposa. O adultério em si não é somente a prática é uma condição. O ato em si é uma condição. O adultério, ele começa a partir do momento que você já olha com olhos impuros. Quando você desejou no seu coração, alimentou, você já adulterou. E a prática em si é apenas a condição, o estado daquilo que você já tinha aceito no seu coração. Os filhos estão honrando os pais? Os filhos honram aos pais? Tem menino que bate na cara do pai e da mãe. O pai está conversando, a mãe está conversando, não tem respeito, não pede bênção, é um desrespeito total. Uma falta de respeito, e não respeita a conversa ali, não respeita os adultos, não respeita os mais velhos. Aí vai um diácono, um ancião, um líder chamar atenção, o menino responde também: quem é o senhor para me chamar atenção? Você não é meu pai. E como é que está, irmãos, a questão da honra dos filhos? Deus, ele faz um chamado aqui para nós, e aí vem a urgência desse chamado. A urgência do chamado de Deus para mim e para você é urgente, irmãos. Josué, quando ele fez esse apelo, ele não somente enfatizou a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar, de fazer com que Deus seja realmente o centro da nossa vida, mas ele também especificou o tempo do qual seria a nossa decisão. Ele enfatizou: hoje, escolhei hoje a quem sirvais, não é amanhã, não é depois de amanhã. Até quando a gente vai brincar de ser cristão? Até quando a gente vai brincar com as coisas de Deus? Até quando, irmãos, a gente não vai levar a sério as coisas de Deus, que estamos caminhando rumo a Canaã celestial, que queremos o céu, que queremos morar no céu com Jesus, queremos viver eternamente felizes no novo céu e na nova terra, e a gente fica brincando como uma montanha russa. Às vezes nossa vida espiritual está legal, está lá em cima, a gente está feliz, mas às vezes está lá embaixo, a gente vive nesse declínio, sobe, desce. E ele faz um chamado hoje, e você vê no livro de Hebreus também, o chamado de Deus, quando se trata de salvação, irmãos, nunca é para amanhã, nunca é para depois, daqui a um mês, daqui a um ano, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Apocalipse 3:20, eu uso muito nos meus evangelismos. Acredito que os pregadores usam muito esse texto nos evangelismos para ganharmos as pessoas de fora. Olha, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora batendo. Ele quer que você abra a porta do seu coração. Mas a gente sabe que Apocalipse 3:20 faz parte da igreja de Laodiceia, que é um povo que conhece o sábado, conhece o santuário, conhece todas as doutrinas, tem a lição da escola sabatina, prega, canta, vem para a igreja em todos os cultos, mas muitas vezes Jesus está do lado de fora. Às vezes um líder se preocupa tanto com a obra do Senhor e se esquece do Senhor dessa obra. E então, você jamais vai ver um judeu batendo na porta de outro. Jamais você vai encontrar um judeu batendo na porta. Como se fosse, em último caso, eles chamam, eles se apresentam, mas bater não. Para que um judeu bata na porta de um outro,
é quando eles têm uma mensagem muito urgente, de suma importância para dar àquela pessoa. E aí eles batem na porta. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está na porta, é porque ele está desesperado querendo entrar. É porque ele tem uma mensagem de salvação para mim e para você. É porque ele quer nos salvar. E é por isso que ele bate. Ele não somente bate, ele chama. Porque a Bíblia diz: se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele chama, irmãos. A família de Abraão foi chamada para povoar a terra, para que eles pudessem abençoar todas as famílias da terra. Moisés foi chamado, Joquebede foi chamada para cuidar de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador do povo hebreu. E Deus hoje chama a mim e chama você também. Ele chama a nossa família. É um chamado urgente. E aí nós temos os dois caminhos, um caminho estreito, o caminho largo. E Josué, ele enfatizou: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus está chamando hoje a mim e a você, chamando a nossa família para um reavivamento, uma reforma, uma mudança em nossos hábitos, uma mudança no nosso comportamento, uma mudança nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E ele faz esse chamado, e eu espero que a sua resposta seja como a de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a recompensa de Deus para seus filhos fiéis, a recompensa de Deus para a família fiel, olha o que ela diz: no desempenho do vosso trabalho, falando aqui do pai e da mãe, pelos vossos filhos, apegai-vos à poderosa força de Deus, encomendai vossos filhos ao Senhor em oração, trabalhai por eles fervente, incansavelmente. Deus ouvirá vossas orações e os atrairá a si. Então, no último grande dia, podereis trazê-los a Deus, dizendo: eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. Eu espero que essa seja a minha resposta como pai, seja a sua resposta também, que é pai, mãe. Agora, isso aqui me chamou muita atenção, é como Samuel, né? Samuel representa todos os filhos que foram ensinados, educados da forma correta pelo pai e pela mãe. Olha o que ela diz assim, ó: quando Samuel receber a coroa de glória, estendê-la-á em honra diante do trono. A gente sabe que todos nós devolveremos, né, ou colocaremos nossas coroas aos pés do Salvador. Só que ela diz assim, ó, depois que Samuel fizer isso, ela diz assim: e alegremente reconhecerá que as fiéis lições de sua mãe, mediante os méritos de Cristo, o coroaram com glória imortal. Os filhos reconhecerão o esforço empregado de uma mãe fiel a Deus, uma mulher virtuosa, uma mãe sábia. Os filhos agradecerão às suas mães, a sua fidelidade. E Deus tem uma coroa de glória para cada membro da sua família. Ele tem uma coroa de glória para a minha família, uma para cada um, uma para cada membro da sua família, queridos. Escolhei hoje a quem sirvais, são palavras inspiradoras ou inspiradas que merecem uma resposta urgente, escolhendo a Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele morreu em nosso lugar para que um dia pudéssemos estar na nova terra, vivendo a eternidade. Aí está, queridos. Nosso tempo precisa ser usado para cumprir a missão de Cristo. O tempo de estudo pessoal da Bíblia não deve ser negligenciado. O culto familiar precisa ser priorizado a cada dia. Hoje é o convite que Deus faz. É hoje. É uma reforma em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, queridos. É uma reforma integral, completa, genuína, que só pode ser efetuado mediante o poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu queria falar para vocês desse meu amigo aí, ó. Esse rapaz, ele se chama Jonailson. O Jonailson, eu conheci ele assim que eu cheguei em Fonte Boa. Ancião
da minha igreja central. E quando eu cheguei em 2016 em Fonte Boa, eu cheguei naquele período dos 10 dias de oração. Aí eu ainda pude fazer ali os 10 dias de oração em 3 igrejas, horários diferentes. E quando foi o último dia, foi um evento assim distrital, juntando as 4 igrejas. E nós finalizamos pela parte da tarde com uma maravilhosa Santa Ceia. E ali eu estava conhecendo os meus anciãos, né? E aí foi aí que eu conheci o Jonailson. Aí a gente sorriu, a gente brincou, conversou um pouco. Conversei com os meus anciãos e nós realizamos a Santa Ceia. Passou ali o domingo, na segunda-feira eu fui resolver algumas coisas. E eu precisava mandar umas mensagens aqui para Manaus. E a questão de internet, lan house, lá é precário. Aí eu perguntei de algumas pessoas e me indicaram uma lan house. E quando eu cheguei na lan house, eu encontro lá quem eu achava que era o meu ancião. E aí eu olhei e falei para minha esposa assim, aí eu olhei para ele, aí ele olhou assim, baixou a cabeça, aí eu ainda sorrindo, tentei mexer com ele, mas ele olhou, baixou a cabeça e não deu confiança. Eu falei para minha esposa, olha amor, é meu ancião ali, o rapaz que estava comigo agora sábado na Santa Ceia, e ele nem falou comigo. Ah, mas deixa, eu vou pegar ele ainda, eu acho que ele nem me reconheceu talvez. E aí depois eu fui, me aproximei, mas ele friamente não me cumprimentou, não falou comigo. E eu pedi o que eu estava precisando ali que ele fizesse, né? E depois eu encontro o camarada na rua. E lá vem um camarada já todo sorridente. E aí, pastor, beleza? E a gente foi. Eu falei, rapaz, eu estava lá contigo na lan house e você nem me cumprimentou, você nem falou comigo. Ele disse, pastor, puxa vida, pastor, eu lhe peço desculpa, mas aquele lá é meu irmão gêmeo. É o Jonilson, perdão, Jonilson. Jonailson e Jonilson. E aí que eu descobri que ele tinha um irmão gêmeo. E eu comecei a fazer visitas para ele. É uma pessoa semente aberta, já foi comportor, já viajou, já passou por vários lugares. E outra, além de ser ancião, é um evangelista. É o cara que mais levou almas para Cristo. Eu chegava nas casas dos irmãos, olha, quem te evangelizou, quem pregou? Ah, foi o Jonailson. E em outra família, quem falou do amor de Deus? Ah, o Jonailson. Um cara fera assim, um grande evangelista, ancião da igreja central, primeiro ancião. E aí, ele estava com um bebê recém-nascido, seu segundo filho, Jonas. E aí eu fui visitar ele, conversei ali com a família. Ele contou assim para mim, pastor, eu vou lhe contar um pouquinho da minha história. E sabe aquele braço direito que se torna o braço direito do pastor? E isso é a função dos anciãos, é ser o braço direito do pastor. Mesmo o pastor errando, falhando, temos que ser amigos, parceiros. E aí eu encontrava nele um irmão mesmo. Teve um dia que eu estava passando por algumas dificuldades, umas provações, que eu fui só na casa dele para chorar. Eu cheguei lá, sentei do lado dele e comecei a desabafar em lágrimas, chorando. E ele, pastor, o senhor quer conversar? E eu falei, não, só chorar mesmo. E eu chorei, depois abracei ele, ele, o senhor não quer conversar não. E eu saí, fui para minha casa. Às vezes ele ia na minha casa e falava, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu falava, estou precisando disso. Ele ia lá e me ajudava no computador, ele manja assim de computador, fazia umas escalas para mim, umas coisas bem legais. Terminava horas, aí ele olhava para mim assim, o senhor ainda está precisando de mim, pastor? Aí eu, não, agora você está dispensado, pode ir, obrigado. Um amigão mesmo. Aí numa dessas nossas conversas, ele me relatou um pouco do seu testemunho, falando assim, pastor, eu já escapei da morte. Eu me tornei adventista em tal ano, assim, minha família foi assim, meus pais e tal. E pastor, teve um período que eu me desviei da igreja. Eu me afastei da igreja, não via resultado, não via as coisas assim crescendo, vi o pessoal fraco na fé. Eu me enfraqueci também e saí da igreja. Aí, pastor, eu arranjei um emprego lá no Porto da Abaré. O Porto da Abaré é o porto da cidade de Fonte Boa, mais conhecido.
E aí ele falou assim, eu consegui um trabalho lá no Porto da Baré, pastor. E eu não sei nadar. E eu tinha, pastor, quando vem o rio assim muito forte, ele vem trazendo madeiras, árvores e tudo mais, e eles ficam presos nos cabos de aço da plataforma. Então eu tinha que ficar tirando, era eu e outras pessoas, a gente tirava aquelas madeiras para eles seguirem o rumo, para não ficar interditado ali e sujar a balsa, a plataforma ali. E numa dessas vezes, só foi eu trabalhar, era um domingo, e tinha um rapaz comigo que ainda estava bêbado. Só que quando eu estava indo, que eu vi umas madeiras presas ali, ele disse assim para mim, olha, coloca o teu colete. Aí eu fui, ainda coloquei o colete, mas eu não prendi. E quando eu fui tirar, eu peguei uma vara, eu dei a primeira, eu consegui acertar a madeira, mas ela não se afastou. Quando eu fui na segunda vez, pastor, passou direto e eu caí no rio. Quando eu caí no rio, o rio já foi me puxando, me sugando para baixo da plataforma. Só que o que me segurou, da metade para cima, foi justamente o colete. E eu orei a Deus, pedi perdão para Deus porque eu estava afastado, pedi oportunidade para Ele me salvar, para Ele me tirar daquela situação. Eu consegui forças, não sei de onde, juntei minha perna assim e empurrei com tudo. E aí eu consegui segurar nesses galhos que eu estava tentando tirar. E aí o rapaz correu, ouviu meus gritos e colocou uma madeira para mim, eu segurei, ele me puxou. Dali para frente, pastor, eu voltei para a igreja, comecei a pregar de novo, comecei a evangelizar. E quando eu já estava lá, em 2016, ele foi trabalhar para uma amiga minha, que eu batizei essa moça, empresária, dona de vidraçaria, fiz um evangelismo e eu batizei ela. Antes de eu batizá-la, ele foi trabalhar com ela. E numa dessas vezes, ele saiu na moto da empresa, e quando ele saiu numa rua, veio uma moto em alta velocidade, que ele só teve tempo de fechar os olhos assim, virar o rosto, e o rapaz então acertou ele em cheio. A moto não prestou para nada, mas com ele só foi alguns poucos arranhões. Ele disse, olha pastor, como Deus me ama, hein? Segunda vez, segundo livramento. E aí, ele ganhou essa moto, tá aqui eu com ele no Desbravadores ali, o Jonailson, esse rapaz aqui. Aí ele ganhou de presente essa moto, mas ela não era assim. Aí ele foi trabalhar com outro empresário, e o empresário disse assim, eu vou reformar tua moto. Gastou R$1.000 e a moto ficou um brilho aí. Essa moto ficou um brilho, irmãos. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava trabalhando para esse rapaz, ele ficava viajando que nem eu, para Jutaí, Fonte Boa, Jutaí, Fonte Boa. E numa dessas, quando ele voltou de Jutaí para Fonte Boa, ele foi numa sexta-feira, eu tinha pego o barco e ido para Jutaí, eu estava indo para Jutaí. Quando eu cheguei em Jutaí, irmãos, 9 horas de barco, de Fonte Boa para Jutaí, subindo o rio, o Solimões. E quando eu estou chegando em Jutaí, que meu celular pegou sinal, 4 da tarde, uma enfermeira do hospital lá de Fonte Boa me liga. Pastor, o senhor está onde? Eu falei, eu tô chegando em Jutaí, irmã. E ela disse assim, pastor, o senhor não vai acreditar. O nosso irmão Jonailson acabou de sofrer um terrível acidente. Um grave acidente, pastor. Ele está entre a vida e a morte. E eu peço que você ore por ele, pastor. E aí eu entrei em desespero, mas como, irmã, como é que foi? Pastor, foi acidente de moto, lá na estrada da Baré. Ele estava vindo e um caminhão ia na contramão, voltando. Ele voltando sentido o centro, a cidade, e o caminhão ia sentido o porto da Baré. E nas ruas esburacadas, saiu uma peça do caminhão, o motorista perdeu a direção e foi para cima do Jonailson, arremessando ele. E ele bateu então a cabeça dele numa mureta de concreto, um cimento lá mesmo, bateu. E a moto dele foi para baixo do caminhão. E ela ficou assim, ó. Ele não foi para baixo do caminhão, por livramento de Deus. E nesse momento que ele está lá, agonizando, totalmente desmaiado aí, ó, praticamente morto, as pessoas aglomeraram.
ia passando, uma médica estava no hospital, ela disse assim, ela havia deixado o carro dela no porto, e ela disse assim, eu vou lá pegar o meu carro. E quando ela está passando nesse momento, tinha acabado de acontecer esse acidente. E ela, meu Deus, eu tenho que prestar auxílio para esse rapaz. E foi coisa de Deus, providência de Deus. Ela prestar auxílio para aquele rapaz, para o Jonailson, levá-lo para o hospital. A perna dele ficou esmigalhada. O pessoal do hospital, em vez de cuidar, lavar, dar um banho nele, não fizeram isso. Foi necrosando a perna dele lá com sangue. Os irmãos foi que se prontificaram de ficar bombeando o oxigênio para ele, uma bolinha assim, ficaram lá apertando ali aquele oxigênio para ele uma noite inteira. E foi quando eu peguei uma lancha, voltei para Fonte Boa, mas quando eu cheguei em Fonte Boa, os irmãos já haviam conseguido um avião, esses de UTI, e trouxeram ele para Manaus. Aí está mais uma foto. Eu tenho um vídeo, mas eu não uso o vídeo desse acidente, porque as cenas são muito, muito fortes, irmãos. Aí ele ficou aqui em Manaus quase um ano. Fizeram uma cirurgia, colocaram uns ferros na perna, conseguiram, em vez de amputar, conseguiram recuperar. A perna dele diminuiu alguns centímetros, e ele então começou a fazer fisioterapia, um tratamento todo especial, até que a gente recebe a notícia que o irmão Jonailson está voltando para Fonte Boa. Aí todos os jovens, toda a igreja em peso, a gente foi lá de madrugada esperar, que as lanchas só chegam lá 2:30 da manhã, e toda a igreja estava lá, filmando, registrando aquele momento, os irmãos chorando, se emocionando, e ele então sai da lancha com as muletas aqui, debaixo do braço. Ele teve uma boa perda de memória, o olho dele ficou fundo, ele teve umas sequelas físicas. E ele olhava para as pessoas e quando ele falava que eu não te conheço, as pessoas choravam. Ele lembrou de mim porque a gente sempre manteve contato, esse período que ele esteve em Manaus. Então ele, pastor, o senhor é o pastor. Aí a gente conversou de novo, comecei a fazer visitas na casa dele, até que eu resolvi fazer um culto distrital, convidando toda a cidade para presenciar um dos maiores milagres operados por Deus, que foi ter salvo a vida dele. E aí a gente pediu um salão emprestado, que nas nossas igrejas não dava, não tinha espaço. E nesse salão, lá estava o Jonailson. E aí o salão estava lotado, na Associação dos Pescadores. E eu fiz uma lista de perguntas para ele. E eu fazia as perguntas, ele respondia, ele falava, olha pastor, eu tive sonhos. Antes do acidente eu tive sonho que o inimigo tentava me tragar a vida. Depois, lá em Manaus, quando eu acordei, não reconheci ninguém. Eu tive outro sonho também, que Deus estava ali cuidando de mim, fazendo chamado, fazendo apelo. E sabe, pastor? E aí ele contou o testemunho dele, emocionou a todos. Mas eu tinha mais uma pergunta para fazer para ele, eu guardei essa pergunta. Eu falei, gente, eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou fazer depois. Eu acho que esse momento não é apropriado agora para essa pergunta. E no dia seguinte, eu fui visitá-lo, na casa onde ele estava, sendo cuidado. E eu cheguei com ele e falei assim, Jonailson, você como ancião de igreja, líder, evangelizador, evangelista, eu queria te fazer uma pergunta que eu guardei para esse momento aqui. Me diz uma coisa, tu já sofreu 2 acidentes. Esse foi o terceiro mais grave de todos. Eu te pergunto, se você tivesse morrido naquele dia, você teria morrido salvo, Jonailson? Disse assim, pastor, eu não lembro de alguns momentos antes do acidente. Eu ainda não tenho essa resposta. O senhor espera mais um pouco, até a minha memória ir voltando? Eu falei, eu espero. E foi justamente o período que eu voltei de férias. Quando eu cheguei agora em Fonte Boa em 2018, em fevereiro, a primeira coisa que eu recebi no meu celular foi uma mensagem dele. O senhor pode vir aqui em casa, que eu já tenho uma resposta para você, pastor. E eu cheguei lá e falei, e aí, meu querido? Me diga uma coisa, Jonailson, do fundo do seu coração. Se você tivesse morrido naquele dia, você estaria salvo? E ele disse, pastor, com toda a certeza que não. Porque eu vou lhe confessar algo, pastor. O senhor sempre me viu como um grande líder da igreja, um grande ancião, evangelizador. Mas todo esse tempo que eu tenho vivido na igreja, pastor, eu tenho tido uma vida dupla.
Eu sempre vivi uma vida dupla, pastor. Meu pecado é esse, eu fazia isso, isso aqui, pastor. Inclusive, no momento do acidente, eu estava no meu celular, teclando, fazendo essas coisas que não era para me fazer, pastor. Minha esposa já sabe, minha esposa está aqui, ela me perdoou. Mas, pastor, a partir de hoje eu não brinco mais com Deus. Eu não brinco mais com Deus, pastor. E sabe, irmãos, de lá para cá, houve um avanço na vida espiritual dele. A gente vê ele assim, naquele primeiro amor, falando, olha pastor, isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar, a gente precisa ajeitar isso aqui no jovem, desbravador, assim pastor, olha como é que está a igreja, pastor, uma visão espiritual mais aguçada. Mas quer dizer, foi preciso ter 3 acidentes para Deus chamar, falar, meu filho, eu quero te salvar, para com isso que tu está fazendo, para com essas práticas. Os irmãos então foram visitar ele aqui em Manaus, e aí depois ele mandou uma foto para mim, já se recuperando. Mas a história dele ainda teria uma segunda parte que não dá para a gente tratar agora, falar agora, irmãos. Do outro milagre que aconteceu com relação à sua perna. Mas o suficiente eu pude trabalhar com vocês aqui nessa manhã hoje. O chamado de Josué é, meus filhos, até quando vocês vão querer servir a 2 senhores? Os deuses que os vossos pais serviram no deserto, no Egito, aos deuses que serviram os amorreus, ao qual nós destruímos, escolhei hoje a quem sirvais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos, nos convidando, nos chamando, para a gente sair dessa vida de hipocrisia, a gente falar de Deus, cantar de Deus, pregar de Deus, mas viver em adultério, em prostituição, passar mais tempo no Free Fire, nas séries, do que passar tempo com Deus. Ele quer um relacionamento verdadeiro, genuíno com seus filhos. Como o filho pródigo, ele diz, filho, vem. Está de braços abertos, esperando o filho, correndo em sua direção. E quantos de vocês aceitam o convite de Cristo? Para falar, Senhor, eu te aceito. E eu entrego meu coração inteiro a Ti, Pai, sem parcialidade. Sem vida dupla, Senhor. Agora, Pai, a partir de hoje, me muda, me transforme. Pelo poder do Teu Espírito Santo, eu quero Te servir verdadeiramente, Deus. Se for o seu desejo, nesse momento eu convido o Natanael, ele vai louvar mais uma vez o nome de Deus. E aí, eu gostaria de convidar você, enquanto ele canta, para vir aqui na frente. Eu quero poder orar por você, por sua família, por sua vida espiritual. Possamos então meditar na letra deste hino. Que Deus nos abençoe. Abraçamos e oramos a Deus, incertos do que haveria de vir, limpando as lágrimas para sorrir. Longe de casa consigo entender que nessa distância é fácil esquecer
que mesmo sozinhos existe um lar e um pai que espera seus filhos voltar. Mas Deus, como um pai, nos amou e Ele vem. Longe dos filhos, Deus busca entender, porque na distância difícil é esquecer que mesmo sozinhos existe um lar e um pai que espera seus filhos voltar. E eu canto enquanto eu tento esperar, em meio à demora, a hora chegar. É certo, está perto, meu Deus vai voltar. O pai que espera seus filhos no lar, enfim. Amém. Irmãos, o Jonailson, ele me autorizou a contar a sua história. A gente conversou, ele disse assim: pastor, onde o senhor passar, o senhor pode contar a minha história. E ele sabia que eu estaria aqui hoje pregando e contando o seu testemunho. Era desejo dele estar aqui, para que vocês o conhecessem, mas ele retornou agora em dezembro para a Fonte Boa, está lá com a sua família e está pregando o Evangelho como nunca antes. E tem mais alguém que gostaria de vir aqui na frente para receber uma oração? Pode vir, fique à vontade, tá bom? Que nesse momento a gente vai orar por você e por sua família. Oremos. Pai querido, hoje nós entendemos, Pai, e vimos como é grandioso o Teu amor, Pai, para conosco. Somos falhos, miseráveis pecadores, Senhor. Mas todos os dias o Senhor está conosco. O Senhor está de braços abertos, sempre a nos receber, sempre chamando, sempre nos convidando. E às vezes, Pai, a gente sabe que precisa orar, sabe que precisa ler a Bíblia, mas a gente acaba negligenciando. Às vezes é um celular que toma o nosso tempo com as redes sociais ali de manhã. Ao invés de buscarmos na primeira hora, a gente vai dando atenção a outras coisas e o tempo vai passando e a gente sabe que tem que orar, a gente lembra que temos que orar, mas muitas vezes a gente vai colocando outras coisas nesse momento e a gente acaba negligenciando, te desprezando. E eu sei, Pai, que se o Senhor não é o primeiro em nossa vida, tão pouco o Senhor vai querer ser o último. E então, Pai, quão distante, quão longe às vezes nós ficamos de Ti. Então eu te imploro uma coisa, Pai. Faça com que a gente sinta saudade de estar na Tua presença, Pai. Coloca desejo, um amor genuíno, verdadeiro, que nós possamos sentir por Ti, ó Pai. Salva os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Abençoe o irmão Jonailson, sua família lá, Pai. E que sirva de lição, de exemplo para nós, Pai. Um exemplo a não ser seguido, que a gente não pode brincar com o Senhor, que a gente não pode ter vida dupla, que a gente precisa ser decidido, ter um caráter reto e santo diante do Senhor. Por isso, Pai, nos transforma, mediante o poder do Teu Espírito Santo. Nos despede em paz
Guia a nossa vida rumo a Canaã celestial. Perdoa todos os nossos pecados. É o que nós te imploramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.